Bom dia, paz esteja convosco, dando início mais um pão diário. Para você que está nos acompanhando, tem assistido, tem ouvido a palavra de Deus através da minha vida. Que Deus venha nos abençoar nessa manhã também, que nós desde já possamos entronizar o trono da presença dEle sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar. E que bom nós podermos estar aqui hoje, compartilhando a palavra de Deus sendo manifestada. E que bom a gente poder compartilhar aquilo que a gente tem de melhor, que vem do trono de Deus, que vem da graça de Deus para a nossa vida. Talvez hoje você se pergunte e esteja precisando de uma resposta, esteja precisando de um milagre, e Ele mesmo pode fazer isso na tua vida. Só Ele pode mudar contexto, só Ele pode mudar a nossa história. E que nós possamos hoje receber essa palavra com muita alegria e que ela venha ter efeito de transformação na nossa vida. Você já chorou de arrependimento? Você já chorou por ter se arrependido por algo? Você já chorou por se arrepender? Pois é, hoje eu acordei cedo, porque toda segunda-feira eu sempre dou o café do seu Carlos, o avô dos meus filhos, que é bem idoso. E a gente estava conversando. E você? Você chorou por ter se arrependido de alguma coisa? E eu falava sobre arrependimento para ele. E isso me veio à memória quando Pedro, ele chora de arrependimento por ter traído Jesus, por ter negado Jesus. E o que é o arrependimento? Você já parou para pensar? O arrependimento é você sentir tristeza por causa do pecado ou da decisão que você tomou que mudou muitas coisas. E quem se arrepende verdadeiramente, ele rejeita o pecado e há uma necessidade de ter Jesus como Salvador. Porque, amado, não adianta a gente pedir perdão todos os dias do nosso pecado para Deus e continuar cometendo os mesmos pecados. Nós precisamos reconhecer que o arrependimento foi verdadeiro, que foi fiel, que foi sincero, para que haja salvação. Porque o verdadeiro arrependimento, ele vem da convicção do pecado pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva à mudança de vida e a continuarmos querendo estar com Cristo. Porque nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. O que nos tira da presença do Senhor são os nossos pecados. E que é necessário que haja o quê? Arrependimento. Para que a gente possa verdadeiramente estar sendo liberado do nosso pecado e não cometer mais. O arrependimento vem do coração, mas revela a sua vontade, a vontade da sua vida, que se arrepende de fato, de verdade. O arrependimento de verdade, ele não causa dor, ele não causa tristeza, ele não causa angústia. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, isso nos dá condições essenciais de estarmos bem com Cristo e termos a certeza da salvação e da vida eterna. Mas é interessante tudo isso, que o caminho de volta a Deus começa com um coração quebrantado. Se o nosso coração não estiver quebrantado, não tem como nós voltarmos para a presença de Deus. Então o caminho que nos traz de volta para Deus é nós estarmos com o nosso coração aquebrantado, arrependido, que nós possamos nos arrepender, pedir perdão dos nossos pecados, para que Deus venha fazer a transformação de vida que nós precisamos. E eu estava lendo Lucas capítulo 23, 22, a partir do versículo 62, que diz assim, eu li todo o capítulo, mas eu quero ler um versículo com você que diz assim, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Então, Pedro acabou aqui de negar Jesus 3 vezes. Só que quando Pedro viu que o galo cantou, porque Jesus falou para ele, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, e todas as vezes ele falava que sim. Só que Jesus fala para Pedro que ele negaria Jesus e ele rebateu aquilo, falou que não faria. E nessa passagem do capítulo 22 do livro de Lucas, vem contando essa história, que Pedro, quando Jesus está sendo ali entregue, morto, crucificado, eles reconhecem Pedro como um deles. E Pedro nega que reconhece a Cristo. Só que a palavra de Deus, no versículo 62, vem dizendo que então Pedro chorou amargamente.
Por que Pedro chorou amargamente? Porque com certeza, amado, provavelmente veio um sentimento de arrependimento, um coração aquebrantado. E depois da prisão de Jesus, Pedro, um dos seus amados discípulos, negou 3 vezes que o conhecia. Em Lucas 22, 61 a 62, foi o que eu... A internet está uma bênção hoje, glória a Deus. Então, eles voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro e saindo dali chorou amargamente. Por quê? Porque Jesus viu ele negar, mas Jesus já sabia disso. Jesus já havia falado que Pedro faria isso. Mas Jesus olhar e fixar os seus olhos a Pedro, isso fez com que Pedro se aquebrantasse, isso fez com que Pedro se arrependesse. Com certeza suas lágrimas eram de quê? De vergonha. Não foi deixado em sua angústia. Após a ressurreição de Jesus, ele restaurou, dando-lhe a oportunidade de reafirmar o seu amor a Jesus. Você vai encontrar isso lá no livro de João, capítulo 21. Então, o que acontece? Pedro, Jesus olhou nos olhos de Pedro e viu que houve um arrependimento, que houve um quebrantamento. Tanto é que ele teve a oportunidade de se reconciliar com Cristo quando Jesus se ressurge dos mortos, quando Jesus é ressuscitado. A palavra de Deus diz que Pedro, ele teve a oportunidade de reafirmar o seu amor por Jesus. Quando você entristece por causa do pecado em sua vida, lembre-se que Deus já providenciou um método de restauração para nós. E se nós confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Então, Deus ele já estabeleceu um método para mim e para você de restauração. É o arrependimento, para que a gente possa pedir perdão pelos nossos pecados. Porque quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele lança no mar do esquecimento todo o nosso pecado. E quantas vezes nós precisamos pedir perdão para Deus? Quantas vezes é necessário, porque estamos entristecidos nos nossos pensamentos, no nosso pecado, nas nossas ações. Porém, se nós confessarmos a Deus tudo aquilo que nós pensamos, falamos, erramos, agimos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Portanto, amado, Cristo ele veio para nos dar a vida eterna. E Ele morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. E a palavra de Deus diz: cria em mim um coração puro, Senhor, pois quero mais de Ti e menos de mim. Então, o caminho de volta para Deus, para começarmos uma vida com Deus, é primeiramente a gente aquebrantar o nosso coração, é primeiramente a gente pedir perdão, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, para que Ele seja fiel e justo para perdoar. Amado, não durma sem antes confessar para Deus os seus pecados. Porque você pode estar dormindo, Jesus voltar e não adiantou nada você ir dormir com raiva, com rancor, com ódio. O certo é você dobrar os seus joelhos e pedir todas as noites antes de dormir: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, quebranta meu coração, restaura a minha comunhão contigo, me lava com teu sangue, me purifica, me santifica, Pai, para que nós possamos estar ali na tua presença. Perdoa os meus pecados, seja em gesto, pensamento, em atitude. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi ele pecava, mas ele não dormia sem que o seu pecado fosse confessado diante de Deus. E quando era necessário, quando o quebrantamento era tão grande, a palavra de Deus diz que Davi rasgava suas vestes, ele tirava as vestes de reis e botava pano de humilhação, e ele botava pano de saco, ia se humilhar e pedir perdão diante da presença de Deus. Faça isso. Deus ele está aqui falando para você. Quando ele fala aqui em 1 João, deixa eu ler aqui para você. Quando se você entristecer pelos seus pecados, lembre-se, Deus já providenciou um método de restauração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar das nossas injustiças. Então, amado, hoje é dia de perdão, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de pedir perdão para Deus, hoje é dia de voltar para esse caminho com Deus e começar uma restauração, e que nosso coração esteja quebrantado nessa manhã, para que Deus venha operar e bradar sobre a nossa vida. Mas falando de Davi,
Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele ia diante de Deus, pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que será tido. É interessante que ele fala tudo isso no Salmo 51, quando ele fala aqui, olha, compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente das minhas iniquidades e me purifica do meu pecado, pois eu conheço que as minhas transgressões, elas estão sempre diante de mim. E aí ele fala para Deus, pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que será tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu já nasci na iniquidade, a iniquidade já concebeu minha mãe que te agrada, na verdade, no íntimo, no oculto, mas me faz conhecer sabedoria, purifica-me, pois eu ficarei limpo, ficarei mais alto que a neve. Então Davi, ele está reconhecendo que ele pecou e que ele precisa do perdão de Deus, que ele precisa que o Senhor venha perdoá-lo dos seus pecados, das suas transgressões. Amado, quando nós pedimos perdão para Deus do nosso pecado, nos arrependemos verdadeiramente de todo o nosso coração, que o nosso coração está quebrantado. A palavra de Deus diz que ele lança no mar do esquecimento multidão de pecado, e da onde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus. E lá no livro de Atos, ainda capítulo 3, versículo 19, ele diz assim, arrependei-vos, pois voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam o quê? Cancelados. Então, amados, hoje tem que ter lágrimas de arrependimento. Hoje é necessário que nós venhamos a quebrantar o nosso coração e pedir perdão de Deus, pedir perdão para Deus, porque somos falhos, porque somos pecadores, porque nós erramos e pecamos todos os dias, porque aquele que diz que não pecou, a palavra de Deus diz que é mentiroso, e todos nós pecamos, e todos nós fomos instituídos da graça de Deus quando nós estamos em pecado. Por isso é necessário essas lágrimas hoje de arrependimento. Eu não estou dizendo para você chorar, mas tenha um tempo com Deus para pedir perdão, porque o pecado, ele nos impede de viver o melhor de Deus. O pecado nos impede de estarmos na presença de Deus. E ele ainda diz mais aqui, quando ele fala em Lucas capítulo 5, versículo 31, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim chamar justo, mas que pecadores para o arrependimento. Então Deus está falando que ele veio para nós, para que nós venhamos como pecadores nos arrepender dos nossos pecados, para que ele possa hoje na nossa vida trazer a paz que nós precisamos, a harmonia que é estar com Cristo. Porque, amado, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos conectados com Deus, não há impedimento, não há atrapalho, não há guerra, não há luta que venha a nos abater. Porque nós temos a convicção e a certeza que Deus, ele está ali conosco todos os tempos. Mas essa necessidade que Deus está falando hoje, da gente se arrepender, de pedir perdão. Lucas capítulo 13, versículo 3, ele diz assim, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que o mundo está fazendo? O mundo está perecendo. Por quê? Porque não há um arrependimento, não há um pedido de humilhação. Lembra que nas histórias aqui da Bíblia, todos os reis, Josafá, principalmente Josafá, Davi, Esté, quando ela teve o poder de estar casada com Assuero, qual foi o motivo que eles fizeram quando o povo, o reinado estava perecendo? Eles se humilhavam, eles jejuavam, eles buscavam a presença de Deus para que Deus perdoasse o pecado da humanidade, para que Deus viesse sarar aquela terra. E é o que eu acabei de falar, quando ele fala aqui pra gente que todos, se não pedirem perdão, mas se não se arrependerem, todos vocês irão o quê? Perecer. É o que o mundo está passando, amado. O mundo está perecendo por falta de reconhecimento do amor de Deus e da potencialidade de Deus. Quantos deixaram de acreditar em Deus e estão acreditando em deuses? Quantos deixaram de acreditar no Criador e estão acreditando em criaturas? Deus fala conosco hoje. Se o mundo não quer arrependimento, se o mundo quer estar perecendo, mas faça a diferença na tua casa, porque a tua casa ela tem que estar blindada, ela tem que estar guardada, ela tem que estar debaixo da cobertura de Deus, para que não venha perecer o que o mundo está passando. E é interessante em tudo isso que Deus o tempo todo está nos ensinando, e ele fala em 1 João versículo 1, 9, eu li para vocês, mas eu vou ler de novo, para que isso venha fixar hoje na nossa mente, que nós precisamos de arrependimento. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça.
que está faltando, amado, para você mudar a tua vida? O que está faltando para você desfrutar daquilo que Deus tem de melhor? Mateus 3,8 ele diz: deem frutos que mostre arrependimento. Não é um arrependimento falso, mentiroso, porque Deus ele conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe a verdadeira intenção do nosso coração. Deus sabe quando nós estamos pedindo perdão, quando nós estamos nos humilhando, quando nós estamos aquebrantados. Deus ele sonda o oculto e o profundo, ele sabe o nosso íntimo. Ele conhece você por dentro e por fora. Livro de Apocalipse diz que é um livro escrito por dentro e por fora. Por fora todo mundo vê, todo mundo lê, mas por dentro só o leão da tribo de Judá que nos conhece, que pode ler. E esse livro é você. Nós estamos aqui, talvez você esteja me vendo, a roupa que eu estou usando, maquiagem eu não ponho, porque quando eu me preocupava com isso, eu não fazia as lives. Deus falou comigo: vai como está, eu quero você fazendo live. Então eu não me preocupo com essa aparência de estar aqui. Você pode estar me vendo por fora, mas por dentro só o Senhor te conhece, só Ele sonda, só Ele esquadrinha, conhece o oculto, o profundo e o escondido, como eu costumo falar. Então Jesus, o nosso Deus, Ele te conhece. E Ele sabe quando você está falando a verdade, Ele sabe quando você está quebrantado, Ele sabe quando você verdadeiramente está com o teu coração voltado para Ele. Então Jesus que te conhece, que sonda o teu coração nessa manhã, Ele conhece esse arrependimento verdadeiro. Foi isso que Ele viu nos olhos de Pedro. Pedro negou Ele 3 vezes, mas Jesus já havia alertado Pedro. Jesus já havia falado que Pedro faria isso. E quando Jesus olha nos olhos de Pedro, quando Ele fixou seus olhos nos olhos de Pedro, mesmo ele passando ali com aquela cruz, quando Ele fixou seus olhos nos olhos de Pedro, Jesus reconheceu o oculto e o profundo de Pedro, do arrependimento. E a palavra de Deus diz que Pedro saiu dali chorando amargamente. Por quê? Porque ele já estava totalmente aquebrantado, seu coração já estava totalmente arrependido do que fez. Quantos de nós, amado, temos atitudes diariamente e depois nós nos arrependemos? Quantos de nós fazemos coisas que desagradamos a Deus e desagradamos a pessoas que amamos? Que haja arrependimento hoje, que o teu choro hoje, as tuas lágrimas venham a ser de aquebrantamento. Apocalipse capítulo 3, 19 diz assim, repreendo a disciplina daqueles que me amam, por isso seja diligente e arrependa-se. Por que Deus está hoje nos repreendendo? Por que Deus está hoje com essa palavra de exortação para a nossa vida? Porque Ele nos ama, e Ele nos ama tanto que Ele está nos dando a oportunidade, o privilégio de estarmos hoje aqui dizendo: Senhor, eu pequei contra Ti somente, fiz o que é mal diante dos Teus olhos, de maneira que será tido justo no Teu falar e puro no Teu julgar, Senhor, mas não aparta de mim o Teu Espírito, me lava com o Teu sangue, me purifica, para que eu venha ficar limpo, para que eu venha ficar alvo como a neve. Então, amados, Deus Ele nos ama tanto que essa palavra de exortação Ele vem trazendo para mim primeiramente, que a palavra de Deus veio primeiro para mim e para você nessa manhã que tem nos acompanhado nesse pão diário, que tem buscado a presença de Deus diariamente, nos alimentado e escutado aquilo que Deus tem falado através da minha vida, porque eu não vim para cá brincar de fazer live, nem ser YouTube, nem ser famosa. Tanto é que eu nem sei mexer muito nessas coisas para me promover. Eu vim aqui para obedecer a palavra de Deus, para levar alimento espiritual para vidas que estão sendo alcançadas. Então, amado, Deus que nos conhece verdadeiramente, e hoje Ele vem com essa palavra de exortação, Ele vem com essa palavra de disciplina, por amor a mim e a você, para que nem eu nem você venhamos perecer, porque a palavra já foi lida e já foi dita, que se não houver perdão dos pecados, o mundo perece. E Ele ainda diz mais lá em Mateus 3:2, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Meu irmão, talvez não seja para nós, mas o reino de Deus ele está tão próximo. Nós estamos vivendo um período, eu costumo falar, de pré-início das dores. E se muitos pensam que o que está vivendo o mundo é o pior, não é não. O que está muita coisa para vir e nós precisamos nos arrepender para que nós não venhamos perecer como muitos estão perecendo pela falta do reconhecimento que Deus é soberano e que Ele está sobre tudo e sobre todas as coisas. Então é o tempo, amado, é o tempo da gente buscar a presença de Deus. O Rei está voltando, o Rei está dando sinais, o Rei está mostrando que Ele é Deus e que Ele está no controle de tudo. O tempo é chegado.
pecado. E nós precisamos estar com o nosso coração limpo, purificado, porque o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creiam nas boas novas. Creia na palavra que está sendo liberada. Creia na palavra que está sendo pregada. Deus, ele tem levado as pessoas a fazerem esse tipo de palavras por meio das redes sociais. Por quê? Porque o mundo está perecendo, nós estamos impedidos, muitos não podem sair de casa, muitos estão de lockdown, mas Deus, ele usa estratégia, ele usa pessoas para estar falando para você hoje: arrependei-vos. Talvez você vai ver essa live depois, não importa o dia, a hora, o momento, é para você mesmo que Deus está falando. Ele tem resposta para você. Às vezes a falta de um perdão e de pedir perdão para Deus e para pessoas impede da gente viver o melhor de Deus. E Deus está falando com você hoje. Quer que as portas se abram, quer que as coisas mudem, quer que você esteja buscando aquilo que Deus tem para te entregar, que é uma promessa amada, desejada, antiga, tão sonhada. Começa fazendo a diferença, começa estando bem na presença de Deus, com teu coração limpo, com paz, porque, amado, nada melhor do que a gente estar em paz com Deus, estar em paz com as pessoas, estar em paz, arrependendo. Se fez algo errado, peça perdão. Se fez algo que defraudou a imagem de alguém, vai lá, peça perdão, mas saiba que Deus hoje, ele tem promessas para você, ele tem coisas para liberar para a tua vida, mas há impedimentos, há bloqueios. É como se o céu, Rebachuri, canta, tivesse de bronze, e Deus está te dizendo hoje, Rebanai, canta, que o que vai quebrar esse cetro de bronze é você se arrepender dos teus pecados e buscar a presença de Deus. E ele ainda diz mais aqui em Atos capítulo 2, versículo 39, quando diz: arrependei-se a cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então não adianta somente pedir perdão. Ele também disse: se você ainda não é batizado, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Isso é muito sério, amado. Muita gente só quer ouvir a palavra de Deus. Muitos só querem ouvir e serem perdoados e que Deus venha liberar o perdão. Mas há uma necessidade de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, sermos batizados para que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida e ter o direito da vida eterna e receber os dons do Espírito. Eu tenho certeza, a palavra de Deus diz que quando Pedro, ele realmente, verdadeiramente se converte, a palavra de Deus diz que Pedro, no primeiro sermão que Pedro fez, mais ou menos, aproximadamente 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque Pedro já estava totalmente arrependido, totalmente com o coração aquebrantado, totalmente com o seu coração voltado e pautado para Deus. É isso que Deus quer que nós venhamos ter nessa manhã, esse arrependimento de mudança de vida, esse arrependimento que nos leva a ter o direito da vida eterna, esse arrependimento que faz com que nós venhamos ter esse amor que Pedro teve pelas almas, porque a palavra de Deus diz que sobre Pedro, Deus ali alicerçou a sua pedra angular da igreja. Então, amado, que nós possamos hoje ter o nosso coração totalmente voltado para Deus, que nós possamos ver Jesus como um recomeço, como um começo de vida para uma vida eterna, para que nós possamos realizar o maior milagre da nossa vida, que é ter o nosso nome escrito no livro da vida. O maior milagre da nossa vida não é ter cura, não é ter casa, não é ter dinheiro, não é ter mansão, não é ter o que o mundo pode te dar. E isso é para você, tenha certeza. Se você está esperando uma resposta de Deus, que você está precisando de algo, Deus pode liberar isso para você. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus das causas impossíveis, Ele é o Deus que opera e brada, rebaixeira, Ele canta em todas as áreas. Mas para isso hoje, que haja arrependimento, que nós possamos vir tomar posse do que a palavra de Deus tem falado e que falou e que tem falado todos os dias conosco. Por isso, amado, nós precisamos tomar cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda. E se ele se arrepender, perdoe-o. Pois se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, 7 vezes voltar, você disser do arrependimento dele, você perdoe. Porque Jesus nos ensina isso na sua palavra,
que é 7 vezes 7, não, é 70 vezes 7 você pedir e dar perdão para as outras pessoas. Então comece por você hoje, que esse arrependimento venha ser sincero na tua vida, que você venha ter esse olhar que Pedro teve, porque Pedro não precisou falar nada após ter negado Jesus 3 vezes, após ter pecado por ter negado aquele com que ele andava, mas Jesus olhou nos olhos de Pedro, e quando Jesus fixou seus olhos nos olhos de Pedro, Jesus viu arrependimento no olhar daquele homem, e hoje ele quer ver também esse arrependimento no teu olhar, no teu coração, na tua vida, para que a tua vida, Reba Xerele Canta, seja transformada, moldada, modificada pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. E sem arrependimento, sem aquebrantamento, sem perdão dos nossos pecados e sem reconhecermos que Ele é Salvador da nossa vida, nós não vamos ter o direito da vida eterna. Então, amado, que hoje haja arrependimento, que Jesus possa olhar nos teus olhos e ver o que Ele viu no olhar de Pedro, que foi um olhar de arrependimento, e Jesus olhou para ele e deu a liberdade dele ser livre de todos os seus pecados e viver o direito da vida eterna. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que a graça de Deus possa se manifestar na nossa vida todos os dias e que nós possamos juntos buscar a presença dele sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. O louvor, eu fui pesquisar ontem, e o louvor que eu tenho buscado, que Deus tem colocado na minha memória, que Ele vai liberar para você uma palavra, que Ele vai liberar para você um desejo do teu coração e algo bem próximo daquilo que você está precisando. O louvor se chama Novidade, que é da Sara Freires. Se você puder ouvir esse louvor essa semana, faça desse louvor um devocional para você e recebe isso como resposta de Deus hoje para a tua vida. Olha só o que Ele fala para ti, ó. Que Ele tem novidade e que Ele está trazendo para ti nessa manhã. Se eu não falei nada para você, Deus já tem resposta para ti hoje. O milagre que você está precisando, Ele te entrega nessa manhã, olha. E te leva. Deixa Ele te levar nessa manhã, deixa Ele estar no controle. Orebaxerele canta, lalaia. Pra onde tu não sabes, é uma novidade. É parte do que eu prometi. Ele está te prometendo nessa manhã. Recebe, toma posse do teu milagre. Eu vim ser profeta de Deus para liberar a tua bênção. Ele canta sobre a tua vida. E se você crê hoje, arrependei-vos, humilhai-vos diante da presença dele. E ele vai te dar bênção. Ele canta. Acho que eu botei o louvor errado. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento. Olha o que ele diz para você. Aleluia, sinta isso nessa manhã. Estou sentindo que está chegando. Olha, recebe. Toma posse, recebe. Diga eu recebo, eu tomo posse. Declara isso nessa live, nessa manhã. Toma posse, está chegando essa novidade. Olha aí, ó. Desejada, desejada. Orebaxuricão. Eu vejo Deus entregando nessa manhã bênçãos para a tua vida. Declara isso nessa manhã. Olha o que Ele diz para ti. Toma posse dessa palavra, amado. Louva dentro da tua casa hoje. Porque quando a gente louva, cadeias quebram. Quando a gente louva, muralhas caem. E Deus, Ele entra com provisão, o céu se abre. Olha o que Ele diz para você, ó. Aleluia. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a tua graça não se apartará de você. Você está sentindo? Eu estou sentindo aqui algo sobrenatural, extraordinário da parte de Deus para a tua vida. Recebe, é um novo tempo. Você vai viver um novo tempo com Deus, é novidade de vida. É aquilo que ninguém viveu, aquilo que ninguém ainda teve. É novidade. Rebaxuricantaraia, rebalabassereleleleres. Recebe, recebe. Já pediu perdão? Já se arrependeu? Então vai receber a novidade, Pai. Eu oro agora por cada um que está assistindo. Eu oro por aqueles que vão assistir, Pai. Que haja arrependimento, que tu venha do alto céu perdoar nossos pecados, sarar a nossa terra. Mas que Deus, a gente possa rebaixuricando, viver o teu melhor. Remanaya, rebalabassuria. Olha aí, ó. E sobre o muito te colocarei, te levantando
Olha, Deus está te levantando nessa manhã, o teu tempo está chegando, toma posse. Deus vai preparar reino novo. Deus vai tirar a Vasti de trono e botar Esther, Ebachúria. Tem uma mulher nessa live aqui, que Deus vai te levantar como Esther na tua casa, no teu reino, no teu lugar. Ebaxeira, ele canta. Deus está preparando o trono para ti de honra. Remanai, Rebalabassuri, canta. Filho, te levantando. Teu tempo já chegou. Diga isso nessa manhã. Já chegou, porque você foi fiel no pouco e sobre muito ele te colocará. Remanaia. Orebalabashuri cantaraia. Declara isso nessa manhã, declara, louva a Deus, adora, 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 glorifica, manda nessa live o teu coraçãozinho, glorifica, mostra que você está interagindo, que você está recebendo, olha aí. Tão chorada. Está chegando. Você já chorou tanto por essa bênção. Você já chorou, Rebachuricanda, diz o Senhor. Você já chorou tanto por esse milagre. Você está esperando há tanto tempo. E hoje é tempo de promessa se cumprir. Essa semana vai ser semana de testemunho de vitória. Você vai testemunhar o milagre. Porque talvez você esteja chorando antigo. Talvez você até tenha desistido. Mas Deus está dizendo, é hoje, é hoje. Ele é o Deus do já. Ele é o Deus do milagre. Eu sinto Deus operando, eu sinto Deus bradando, eu sinto Deus te entregando uma novidade de vida nessa manhã, eu sinto a presença de Deus bradando hoje com o teu milagre. Talvez você já tenha chorado tanto, talvez você já tenha pedido tanto que até mesmo você desistiu, mas hoje ele veio com quebrantamento, hoje ele veio com arrependimento, ele veio com liberação de perdão, e você, Remachuri, canta, receba a bênção, diz o Senhor. É novidade chegando, é uma promessa antiga, desejada, tão sonhada, tão esperada. E se você crê, diga eu recebo. Se você crê, diga eu tomo posse, porque hoje é dia de vitória, hoje é dia de milagre. Deus te entrega, Rebachuri, canta nas tuas mãos. Toma posse, diga eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus, amém? Abraço pro filho da Virgínia hoje que está fazendo aniversário, para ele venha ser um instrumento na mão de Deus, que ele venha crescer em graça, em conhecimento, e que Deus possa abençoar a vida dessa criança que é da Célula Heróis na Fé 3, da liderança da irmã Lúcia. Que Deus venha abençoar, que Deus venha nos guardar, nos proteger, e que amanhã tem mais aniversário da Dona Maria, da Valéria Pires, da minha mãe foi ontem. É uma semana de festa, pena que a gente não está podendo comer esses bolos, né? Mas com certeza a gente vai ter um momento, porque a promessa ela vem para ser cumprida, e nós vamos ter o tempo do refrigério, o tempo da vitória, e aqueles que estão aliançados, aqueles que estão firmes na rocha, esses prevalecerão de pé. E Deus vai nos abençoar. Jennifer Franco, obrigada por ter compartilhado essa live. Isso mesmo, seja missionária de Deus, porque missionário não é só o que está pregando, mas é aquele que compartilha, que leva a palavra para outros. E se você puder, compartilhe essa live, chame outras pessoas, convide pessoas para o Pão Diário. O Pão Diário acontece todo dia por volta desse horário, e nós estamos aqui para fazer a obra de Deus ser levantada, para a obra de Deus ser falada nos quatro cantos. E essa é uma forma hoje que nós estamos alcançando muitas vidas, que nós possamos compartilhar desses momentos do Pão Diário. Todos os dias tem uma palavra. Deus colocou isso no meu coração, de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus todos os dias. Eu sei que não tem uma multidão assistindo, mas os poucos que estão, eu sei que Deus está fazendo a diferença na vida de cada um deles. Se inscreva lá no canal Carla Lima no YouTube, também tem palavras diárias. E eu queria estar fazendo essas lives também no canal do YouTube, mas eu preciso ainda ter 1000 inscritos. Mas a gente chega lá, devagar, devagar, trilhando um caminho. Eu sei que Deus tem propósito nisso, senão eu não estaria aqui fazendo. Rita Lobato, que Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Que Deus abençoe, que seja um dia de paz, uma semana de vitória, uma semana de conquista. E que fiquem na paz, Senhor. Adriane, Karina, Jaqueline, Cleia, para você que está online, Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, e que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas, e que Deus nos abençoe até amanhã para um novo momento com o Pão Diário. Fique com Deus.